Irmãos, boa noite. Também desejo boa noite aos irmãos aí que estão nos acompanhando pela internet. Então vamos terminar, essa perícope, esse pedaço da Bíblia, que vai do verso 1 até o verso 18 de Filipenses capítulo 2. Eu já agradeci os irmãos no começo do culto, mas agora tem irmãos que estão nos acompanhando pela internet, eu agradeço as orações, foi tudo bem na nossa viagem, só que daí, como a gente estava conversando agora há pouco, vou viajar de novo nesse final de semana, então continue a orar, tá? Para a gente voltar com bastante ânimo. Olha, hoje eu não vou ler tudo não, da última vez que a gente esteve aqui, o pastor Viana já leu tudo, a gente tem lido bastante esse texto, vamos ver se a gente consegue terminar, eu acho que sim, tá? Eu sei que o pastor Viana já falou do verso 14, o senhor já falou, não já? Do verso 14, mas eu vou falar dele de novo, só para fazer mais sentido, a gente já aprendeu um pouquinho, e eu quero pegar a partir do verso 14. Então o texto que eu quero ler com os irmãos é Filipenses 2, verso de 14 a 18. Então a Bíblia diz assim: fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Senhor, obrigado pela tua palavra, agradeço ao Senhor Deus por tudo que o Senhor tem feito através dela, ó Pai, em nossas vidas, e que a gente também possa, ó Pai, usá-la para falar aos outros sobre Jesus Cristo, que a gente possa usá-la para falar sobre a nossa fé, sempre com mansidão, ó Pai, e também, ó Senhor Deus, que ela possa ser aquela que as pessoas possam olhar e saber o porquê nós somos do jeito que somos, porque vivemos do jeito que vivemos, porque esse estilo de vida na nossa vida, ó Pai, que a Tua palavra, ela possa ser essa marca em nossas vidas, que a gente possa em tudo olhar para o Senhor e ser agradecido por tudo que o Senhor faz, ó Pai, em nossas vidas e através dela, e que o Senhor seja glorificado, ó Pai, em qualquer circunstância que a gente esteja passando, em nome de Cristo, amém. Então, vamos lá, o verso, eu acho que o pastor Viana, ele parou no verso 14, foi isso, pastor Viana? Ou o senhor falou do 15 também? No 13? Então tá bom, então verso 14, fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero falar, que eu gosto desse texto, eu gostei desse texto quando estava analisando, tem que fazer. Então não passa pela cabeça de Paulo a gente não ser útil, não passa, irmãos, na cabeça do Senhor Deus, a gente não está ativo, e a gente está ativo naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos para fazer. Então a gente precisa lembrar disso. O dono da obra é Deus. Agora, vamos lá, eu tenho que estar nela, eu tenho que fazer parte dela, e ao fazer parte, eu tenho que ser útil. E aí é o seguinte, quando a gente olha para o texto, então a gente tem que pensar, então quer dizer que a gente já parte da ideia de que a gente vai ser útil, fazei todas as coisas. E aí, como é que a gente sabe que a gente é útil, irmão? Sem murmuração. E aí, como é que é, Nata? O que é murmurar? Não é? O pastor Viana ensinou isso para nós, né? Lembra disso aí? Foi ele que ensinou isso aí para nós. Não, morder a língua não. Não, aí não, ele está zoando, né? Falar entre os dentes, né? É aquele negócio de fazer a coisa, mas ficar resmungando, né?
Como é que o pastor Viana fez da última vez? Hein, lembra? Foi, ele fez assim. Lembra disso? É aquele negócio. Ué, além de eu fazer, ainda tem que ser feliz? Além de fazer, tem que ser feliz. Essa é a ideia disso aqui. Então é o seguinte: todo mundo tem a mesma condição de fazer todas as coisas? O que vocês acham? Não tenha medo, não tenha medo. Olha só, todo mundo na igreja tem as mesmas condições de fazer todas as coisas? O que você acha? Não, isso mesmo, não tem. É só você olhar os mais velhos aqui, né? Quem fala isso muito é o irmão Petronilo. Mas olha para os mais velhos aqui. Vocês, há 50 anos atrás, 40, eram mais fortes do que agora ou não? A energia para fazer as coisas era diferente ou não era? Só pensar. Irmão Paulo, só pensar, ia para a congregação, tinha o oásis, e tem outras coisas, culto no lar. A idade vai chegando, diminui o ritmo. E está errado? Não, irmão, não está errado. Entendeu como é que é? Então, tem que lembrar das coisas. Eu estou dando só o exemplo do irmão Paulo, mas não estou diminuindo o irmão, não estou exaltando o irmão, entendeu? Aí, só que eu não quero dar o exemplo de cada um de nós, é só olhar para a gente, né? De vez em quando eu erro aqui no violão, que vocês não percebem, mas eu erro assim, falo assim, eu estou ficando velho, tem que ficar esperto, tem que treinar um pouco, tem que dar uma dedicada um pouquinho mais, senão eu vou esquecer esse negócio aqui. É isso aí. Então vamos lá, já parte da ideia de ser útil, e é sem resmungar, é feliz, né? E além disso, né, a gente tem que lembrar que parece que aqui de vez em quando tinha alguns probleminhas, a gente já falou sobre isso, então eu vou querer correr, que eu quero acabar a perícope, né? Então, fazei todas as coisas sem murmuração e não tem briga. Então é feliz e sem brigar. Isso é possível? É que você sabe que é o seguinte: onde tem gente tem pecado, tá? E onde tem pecado pode acontecer isso daqui. Só que a nossa ideia tem que ser que isso não aconteça. E por que a nossa ideia é que isso não aconteça? Se acontecer, a gente tem que ter uma postura de crente. Por quê? Agora a gente tem que fazer o inverso. Tem que fazer o inverso aqui, vai para o verso 13. Entendeu? Por isso que eu pensei que o pastor Viana já tinha falado do texto, mas eu queria reforçar, vai para o verso 13. Porque é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Ué, se Deus está operando na gente, então vamos lá, então vamos fazer sem murmuração mesmo. Se é Deus que está operando na gente, não vamos brigar com o irmão, e a gente tem que identificar o inimigo, aquele negócio. Por exemplo, está acontecendo algum problema na minha casa, vamos imaginar, a Marolinha não é minha inimiga, já tem que partir disso, eu não posso brigar com ela. Está acontecendo um problema em casa, eu não posso brigar com os meus filhos, eu tenho que resolver as coisas. Na igreja é a mesma coisa. É claro que a gente vai lá e vai acertar as coisas, mas, irmãos, é sem contenda. Então, na igreja, como é que a gente tem que se comportar? Desse jeito. E aí, olha só, fazendo isso, então vamos lá, fazer todas as coisas, sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis. Então, você que gosta de marcar sua Bíblia, porque, se Deus opera em nós todas as coisas, então a gente tem que fazer as coisas sem resmungar e sem briga, para que a gente seja o quê? Irrepreensível. Então, qual que deve ser a gente perante o outro? Nós somos aqueles que estão acima de qualquer crítica. Essa tem que ser a ideia de ser irrepreensível. Aí você fala, Neil, mas isso é impossível, porque a gente é falho. Eu sei. Mas o problema, irmão, é quando a gente falha, alguém olha para nós e fala assim, não, mas é óbvio que foi uma coisa que aconteceu na sua vida. Outra coisa é alguém olhar para nós e falar, você é assim mesmo. É diferente, irmãos. E mesmo que eu seja assim mesmo, eu tenho que lembrar que eu estou me modelando no caráter do Senhor Jesus a cada dia. Se Ele começou a boa obra e Ele vai aperfeiçoar, então, quando eu erro, todo mundo tem que ver Cristo em mim. E aí quando eu erro, eu falo assim, não, aconteceu. Ele foi pego de surpresa. Agora o problema está
quando a gente não é irrepreensível, porque as pessoas olham para nós e falam assim: ele é assim mesmo. Pode esperar, ele vai fazer de novo. Essa pessoa é irrepreensível? Não, ela é repreensível. As pessoas estão esperando que ela cometa o mesmo pecado, certo? Então vamos lá. Para que sejais, a gente tem que fazer tudo sem murmuração e contenda, para que a gente seja irrepreensível e sincero. Então aqui, irmãos, tem a ideia da pureza. O ser irrepreensível é o exterior, percebe? É o outro que olha para a gente. O ser sincero é interior. Então, é muita inteligência. E é claro, eu sei que é o Espírito Santo que usa esse homem, eu sei disso, irmãos. Mas só que o Espírito Santo usa cada um de nós do jeito que a gente é, tá? E aqui é muita inteligência desse homem de escrever essas coisas desse jeito. A ideia de ser irrepreensível é para o outro. O ser sincero é para mim mesmo. Um está no exterior, o outro está no interior. Eu tenho que buscar essa pureza em mim. E aí com isso, não pode esquecer, nós somos o quê? Filhos de Deus. Então, olha, presta atenção numa coisa, irmãos. Ó, a gente olha do verso 6 até o 11, e a gente vê Cristo como modelo, não vê? Você percebeu isso aí? Já perceberam isso? A gente vê Cristo como modelo. A gente vai para o verso 13, e a gente percebe Deus operando na gente. E aí vem no verso 15 e fala: vocês são filhos. Então a gente tem um modelo de Jesus. Lembra? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É um modelo. Aí a gente tem a pessoa de Deus operando em cada um de nós, tanto querer como efetuar. Não é, olha, irmãos, agora fala a verdade. Quando você pensa em Deus operando na gente, tanto querer como efetuar, quando a gente olha para os nossos pecados, a gente não está vendo que a gente está brigando contra o próprio Senhor? Percebe? Quando a gente olha para o nosso pecado, a gente está brigando com o nosso próprio Senhor. Aí, vem aqui embaixo e fala: vocês são filhos de Deus, inculpáveis. Então, olha só, vamos deixar Deus agir na nossa vida, vamos buscar fazer as coisas, porque a gente tem que fazer, e a gente tem muito que fazer, a gente tem muito que fazer como igreja, a gente tem muito que fazer como servo do Senhor, né? Eu vou pedir licença para o pastor Viana, mas sei demais ele falar lá em cima, que ele está lendo a Bíblia para a mãe dele, pelo telefone. Isso foi fantástico aquilo lá. Só de ler a Bíblia, que a Bíblia é poderosa, irmãos. Então, olha só, a gente tem que fazer, porque a gente tem muito que fazer. E aquele negócio, a gente vai arrumar mais ainda que fazer. Porque se você tiver que ligar para sua mãe todo dia para ler a Bíblia, é mais uma coisa para fazer. Você está vendo, né? Pronto. É todo dia? Pronto, então é mais uma coisa para fazer. E a gente tem o que fazer, e é sem reclamar, aí depois a gente vai ser, olhando para o texto, filho de Deus inculpável. Não tem ninguém que olhe para nós e aponte algo de errado. Essa tem que ser a ideia. Só que daí é o seguinte, Paulo não está falando isso aqui dentro da igreja, porque o texto fala o seguinte, ó: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Então tá bom. Você ouve falar em corrupção nesse país? Ouve? Isso não é novidade na humanidade, tá, irmãos? Tudo bem? Tá combinado? Isto não é novidade na humanidade. E quando qualquer pessoa fala que os políticos de um país representam bem o povo, não tenha dúvida, ele representa sim, tá? É só a gente olhar para aqueles que não têm o temor de Deus. Eles se comportam igual aos políticos ou não? É só olhar para aqueles que estão ao nosso redor, que não têm o temor de Deus. Eu nunca vou falar que um irmão em Cristo meu se comporta como um político. Você não se comporta, eu sei. Mas olhe para os nossos amigos e familiares que não têm o temor de Deus, se eles se parecem ou não com os políticos. Tá? Então, assim, é para ser sincero, não, irrepreensível, sincero, inculpável, não é na igreja.
É no meio de uma geração perversa e corrompida, irmãos. É lá que a gente tem que ser assim. Ô Ney, e na igreja? É uma consequência, tá, irmãos? Se a gente é fora, a gente é dentro, a gente é em casa, tá? Tudo bem? É uma consequência isso daí. Ser crente é ser isso. Em qualquer lugar? Sim, mas aí Paulo destaca, numa geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Jesus, ele é a luz do mundo? E nós também. A gente precisa resplandecer como astro no mundo. Eu vou sair só 2 vezes do texto, e essa é a primeira vez que eu vou sair. Vamos para Daniel, por favor. Olha, de onde o apóstolo Paulo pode ter tirado essa ideia. Vamos lá? Vamos para Daniel capítulo 12. O que está escrito acima do verso 1 do capítulo 12 de Daniel? O final dos tempos? Da visão, nós já estamos vivendo o final dos tempos? Já. Deus te abençoe, já estamos. Que a partir do momento que Cristo ascendeu ao céu, nós já esperamos Ele voltar. Olha só, mesmo que seja muito crua a ideia, você lembra o que os apóstolos, os discípulos falaram para Cristo? Logo, bem antes dele voltar, você lembra o que eles falaram? É agora que o Senhor vai restaurar o reino. Ele já pensava em Cristo reinando já. É assim que a gente tem que pensar, que Ele vai voltar na nossa geração. Estamos vivendo os últimos tempos. E a Bíblia diz, capítulo 12, verso 1: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Agora vem a ideia lá de Filipenses. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que há muito ensinam a justiça, olha só, como as estrelas, sempre e eternamente. A gente precisa brilhar como astros nesse mundo, como luzeiros. A gente tem que brilhar como as estrelas. A nossa ideia como cristão e estilo de vida, como aqueles que testemunham, é ensinar a justiça a todos. É isso que a gente tem que fazer. E ao fazer isso, a gente vai brilhar. Então, o texto lá de Filipenses, verso 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecem como astros no mundo. Irmãos, onde eu e você a gente chegar, onde eu e você a gente estiver, a gente não pode ser confundido com os outros, que não tem o temor de Deus. Quando as pessoas olharem para a gente, precisam saber que somos filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis. Vamos lá, verso 16: retendo a palavra da vida. E aí eu preciso que se alguém tem diferente essa frase aí na sua Bíblia. Alguém tem? Ou todo mundo é retendo a palavra da vida? Preservando, ótimo. Então tá joia. Então vamos lá. Vamos lembrar da dinâmica do texto? Cristo como exemplo, o Senhor Deus agindo em nossas vidas, e a gente em ação, de forma irrepreensível, sincera e inculpável, como estrelas brilhando nesse mundo. Aí, irmãos, a gente tem a coisa mais poderosa que existe, que é o Evangelho. Retendo a palavra da vida, significa que o Evangelho ele está conosco. Só que
a gente precisa viver o Evangelho. E ao viver o Evangelho, não existe uma outra coisa a fazer, senão falar dele. Então é assim, eu não estou falando sobre evangelismo, eu estou falando sobre o Evangelho. A gente pode evangelizar pessoas, que isso é uma consequência de viver o Evangelho. Eu sei, outras pessoas são evangelistas. A gente orou por uma pessoa, lá agora, no nosso grupo, que o irmão Ageu que pediu, e ele falou assim, não sei se o pastor Viana lembra, ele falou assim, o meu pai falou de Cristo para ele. E ele ficou interessado, porque o irmão Domingos não dá moleza. Irmão Domingos, duas, 3 palavras, Evangelho. Vê se eu consigo fazer isso, eu não consigo. Eu preciso de oportunidade, eu preciso orar, para ver se eu falo de Cristo para alguém. Agora tem aquele que vai lá e fala do Evangelho. É uma consequência, mas aqui, irmãos, é o Evangelho na nossa vida, retendo a palavra da vida. O Evangelho, eu vou falar 1 milhão de vezes, de tudo que a gente precisa nessa vida. Em primeiro lugar, a gente precisa do Evangelho. É disso que a gente precisa, para ter um melhor casamento, Evangelho, uma melhor igreja, Evangelho, para ser o melhor pastor, Evangelho, para criar os filhos bem, Evangelho, para ser bom pagador, o Evangelho, qualquer coisa, todo doente precisa do Evangelho, aí sim vai, Evangelho, é disso que a gente precisa. E aí você vai olhar o texto e vai ver a importância disso aqui, e é de falar dele também, tá? Falar dele, toda oportunidade que tiver, falar dele. E quando alguém pedir a razão da nossa fé, falar dele. Então, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, no Velho Testamento é no dia do Senhor. Isso aqui, irmãos, é sempre a visão escatológica de todos eles. Então, ele está pensando no final sempre. Tanto os irmãos do Velho Testamento, como os apóstolos, quando eles falam do dia de Cristo, do dia do Senhor, é a visão escatológica. Ele está querendo que as coisas aconteçam de forma correta, desde já, até o encontro com Cristo. Então, essa visão escatológica a gente não pode perder. Essa ideia de no final dar tudo certo, não pode perder. Mas enquanto o final não chega, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me. Lembra que a gente já explicou isso daqui. Essa ideia daquele orgulho, mas bom. Tem que lembrar, o orgulho pode ser ruim e pode ser bom, lembra? Então, por exemplo, eu me orgulho do que eu preguei, pecado. Agora, vamos lá, alguma coisa aconteceu, se levantou um novo pregador, puxa vida, que orgulho que a gente tem que ter desse rapaz, chegou um novo pregador na igreja, né? Se levantou, ótimo, a gente só não precisa ficar com orgulho para sempre disso aí, mas é uma coisa boa, gloriar-me, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me, e veja só, irmãos, de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Ele coloca 2 imagens aqui, uma é de um atleta, e é a ideia do atleta mesmo, e a outra é do trabalhador. Então tem 2 ideias, e veja só, vamos lá, irmãos, o atleta, o que ele quer? Ele quer a glória, tudo bem? Um bom atleta, tem que falar a verdade, ele não quer perder nunca, é impossível não perder nunca, mas ele quer sempre vencer. Esse negócio de o importante é competir, para quem compete não existe, perdão, irmãos, tá? Tudo bem? A ideia é vencer, é ter a glória, é ser o primeiro, essa é a ideia de quem compete. Você pode ver, essa geração de agora, vai num campeonato de judô, todo mundo ganha medalha. Você acha que se tiver alguém ali, competidor mesmo, está preocupado com a medalha que ele vai ganhar? Isso é para enganar os perdedores, irmão. Você pensa que não? Uma vez, você gosta de dar medalha para todo mundo? Por favor. Né? Isso é muito competitivo. Não, o negócio é o seguinte, na vida real, quem ganha é o primeiro lugar. E o segundo, eu tinha um professor que falava assim, é o primeiro a perder. Ele falava assim, o segundo é o primeiro a perder, e tem que ganhar sempre. Eu sei que é exagero, mas a ideia aqui, do corredor, aquele que quer vencer, eu quero me orgulhar de vocês, porque vocês conseguiram reter a palavra da verdade, até que Cristo voltou.
Por isso que a gente fica triste quando alguém é disciplinado. Por isso que a gente fica triste quando alguém desiste. Não, reter a palavra da verdade, para que eu não tenha corrido em vão, um atleta. E o trabalho, irmãos, aí a gente sabe, o trabalho é aquilo que é para o nosso sustento. Então ninguém trabalha para no final do mês não ter nada. Tudo bem? No final do mês, se você trabalhou, o que você quer? O seu salário. Você precisa sustentar a sua família. Agora, já pensou chegar no final do mês, o patrão falar não tem? Você aceita? Não. Falou que não vai pagar, mês que vem estou em outro lugar. Pronto. Não é assim? Então não pode trabalhar em vão. E aí, correndo. Verso 17. E ainda que seja oferecido por libação. Preciso sair rapidinho. Quem que traz diferente aí, essa frase, por favor? Ninguém? Então, quando pensa em libação, é derramar algo no sacrifício, ou na oferta. Derramar. E olha só o que é interessante, ó. Eu vou lá no Velho Testamento, mas eu vou ler primeiro isso aqui para os irmãos. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Então é o seguinte, olha, parece que quando Paulo fala aqui, ele está falando assim, ó, eu sei que vocês estão sofrendo, e eu sei do sacrifício, que pode levar até a nossa morte, mas eu quero ser aquilo que vai terminar a oferta para Deus. Quer ver? Olha só, você percebeu a ideia? Ele está falando que ele é a libação, não é? Aí o pastor Viana leu, a ideia é derramar bebida forte, é isso? A oferta de bebida sobre o sacrifício? Tá, mas é que tem um texto, Números 28, Números 28. Ó, pastor Viana, eu vou pedir eu sei que os irmãos lá de casa não vão ouvir, mas eu vou pedir, o senhor abre uma NVT aí para mim, por favor? Eu vou ler aqui na Trinitariana, o senhor abre a NVT aí, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou ler assim, pastor Viana. Ué, eu estou em Deuteronômio, aí dá errado, né, meu? É isso que eu estou vendo aqui, falei, esse texto aqui, falei o texto errado para os irmãos. Espera aí. Isso, ó, eu vou ler o 7, aí o senhor lê o 7 aí. Aí eu vou ler o 8, o senhor lê o 8 aí. Eu vou ler o 9, o senhor lê o 9 aí, eu vou ler o 10 e o senhor lê o 10 aí, tá? Assim, desse jeito, vai. Ó, quer ver, ó? E a sua libação será a quarta parte de um hin para um cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. O 7, junto com cada cordeiro, apresentem no santuário 1 litro de bebida fermentada como oferta para o Senhor. Está vendo? 1 litro, fica mais fácil de você entender. Tá? Ó, o 8 agora. E o outro cordeiro sacrificarás à tarde, como oferta de alimentos, está vendo? Da manhã. E como a sua libação o oferecerás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Apresentem o segundo cordeiro ao entardecer, com a mesma oferta de cereal e a oferta derramada. Oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Aí, ó, tá vendo? Oferta derramada. 9. Porém, no dia de sábado, oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2 décimas de flor de farinha, misturada, aí fica fácil, ó, tá vendo? Com azeite, em oferta de alimentos, com a sua libação. Vai lá, pastor Viana. Peraí, pastor Viana, está chegando o microfone aí. Obrigado, irmão. Está chegando o microfone. Ótimo, obrigado, Gil. Então, vou ler o versículo 9. No sábado, sacrifiquem 2 cordeiros de 1 ano e sem defeito. Serão acompanhados de uma oferta de cereal de 4 quilos de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite e de uma oferta derramada. Tá vendo? Umedecida, oferta derramada. Isso aqui é libação. Ó, 10. Holocausto é de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação.
Esse é o holocausto que será apresentado a cada sábado, além do holocausto habitual e da oferta derramada que o acompanha. Isso, oferta derramada que o acompanha. Isso é libação. Então tem a oferta lá e vem, olha, e dá aquele, o grande finale, Marola, que fala? O grande finale. Ó, pronto, isso aqui é Paulo e os Filipenses. Versos 17 e 18, e eu termino. E ainda que seja oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Está vendo? Percebeu? Folgo e me regozijo com todos vós. A gente pode ser oferecido, mas o que vai acontecer? Eu vou me alegrar. Você sabe que ele não está falando que ele vai morrer. E por que você sabe? Porque ele falou que vai viver já. Você lembra? É só a gente ler os versos anteriores. Ele falou que vai ficar vivo e vai ver esses irmãos. Mas se isso acontecer, ou vamos imaginar que o que está acontecendo na vida dele seja um sacrifício, Paulo é o que foi derramado em cima da oferta. Assim, o jeito dele falar com eles, ele se alegra. E sabe o que ele fala no verso 18? E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo. Por isto mesmo. Então não importa o que aconteça com a gente está feliz. Que a gente tem Cristo como modelo, lembra? É Deus que opera em nós todas as coisas. Nós somos filhos dele. E nós temos a palavra. É demais esse texto. Então, que Deus abençoe a nossa igreja, irmãos. E que a gente tenha também isso na nossa vida. Cristo como modelo, Deus operando tudo em nós. A gente sendo esse filho de Deus aqui, que é irrepreensível, sincero e inculpável. Que a gente retenha a palavra da verdade, de tal forma que a gente viva o evangelho e fale dele. E que no final de tudo, ninguém aqui tenha feito nada em vão. E a gente seja feliz pelo sacrifício que a gente é. Seja o sacrifício de alimento, seja o que Paulo falou de libação, o derramamento final. Deus abençoe. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nos leve para casa em paz e nos dê uma boa semana, Pai. Nos ajude no final de semana também a pregar o Evangelho ao Senhor Deus, a edificar a igreja e estarmos sempre juntos para trabalhar para o Senhor. Que o Senhor nos dê a oportunidade de falar de Jesus a alguém essa semana. Em nome dele, nosso Salvador, nós oramos. Amém. Aos irmãos de casa, um abraço.